acesso à educação e o direito à aprendizagem são garantias constitucionais que devem ser dadas pelo Estado à família. Na escola onde seu filho estuda, será que isso está sendo feito de forma inclusiva? Hoje eu vou tratar aqui no meu canal desse assunto, inclusão e diversidade no ambiente escolar. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, youtube.com/@mãeemãeoficial. E não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações. E hoje eu vou conversar com a Rosiane de Mello, ela que é fundadora da Multidom Educação Infantil, educadora e faz um trabalho de inclusão maravilhoso nas escolas do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, gostaria de agradecer por esse papo e te dar parabéns aí por um trabalho tão bonito. Ela trouxe aqui os bonequinhos, vai explicar pra gente o que cada um significa. E a primeira pergunta que eu vou te fazer, Rosiane, é em relação à educação infantil, né? Quem ali está na linha de frente, que trabalha, tem um desafio diário. E qual o maior desafio que você pensa, assim, que hoje da educação infantil? Bom, primeiro, sejam bem-vindos aqui ao canal da Evelyn, obrigada pelo convite. E hoje o nosso maior desafio é que as pessoas consigam entender qual é a importância da educação infantil dentro do segmento de desenvolvimento de uma criança. Muitas pessoas ainda têm aquela sensação de que a criança está indo para a escola apenas para brincar, mas elas esquecem que é através do brincar que a gente tem uma maior possibilidade de desenvolvimento de qualquer criança, seja seu cognitivo, motor, intelectual. A brincadeira é o ponto de partida para o aprendizado. Então, a brincadeira faz parte da educação infantil, ela é um elo importante para conteúdo e fixação de conteúdo, e ela faz parte do desenvolvimento da criança. Aprender brincando é muito bom, muito legal, muito divertido, e o lúdico que a educação infantil proporciona para essas crianças é essencial para esse desenvolvimento. Quando o meu filho completou 1 ano, eu fiquei pensando, será que eu coloco ele na escola, na creche? Não coloco? Ou o desenvolvimento que ele vai ter dentro de casa vai ser muito melhor com os nossos estímulos? É claro que o trabalho da escola é uma extensão da casa, né? Eu costumo falar isso aqui no meu canal. Mas eu acho que a escola, o trabalho do educador infantil, do pedagogo, é lógico que ele é preparado para trazer técnicas que a gente dentro de casa não consegue fazer com os nossos filhos. E eu acho que é por isso que quando a criança vai para a escola, a gente sempre fala, nossa, senti que meu filho se desenvolveu mais. Então, assim, esse aprender a brincar é todo um aprender técnico, né? Um aprender com um monitoramento de um profissional e não da gente que brinca ali com ele achando que a gente às vezes está fazendo o correto, não que a gente esteja errando, mas que não é exatamente aquilo que a criança necessita para o desenvolvimento dela, né? Isso. O pedagogo, o educador, ele traz o brincar com um propósito. Não é um brincar aleatório. Ele tem um objetivo a ser alcançado com aquele brincar, com aquele estímulo. Então, você tem a contação de histórias, onde você amplia o vocabulário de uma criança. Você tem o correr, onde ela vai treinar as coordenações motoras. Então, ela vai ter o desafio de esperar a sua vez, o desafio de agora eu não vou falar porque é a vez do meu amigo falar. Então, tem muitas questões que estão dentro do brincar, que é justamente aquilo que eu enfatizei para você. É um brincar com propósito, é um direcionamento. Então, não é um brincar aleatório. Eu não coloco as crianças ali e deixo elas fazerem o que elas querem. Tem um direcionamento, tem um propósito e tem um objetivo a ser alcançado com aquela brincadeira. Porque dentro de casa, né, a gente às vezes deixa nossos filhos brincando à vontade, né, livres, né, a brincadeira livre, porque a gente precisa ali fazer um almoço, Isso né, aí. Esquentar uma água, até para dar um banho nele, mexer no celular quem tá home office, né, para atender uma demanda do trabalho. Então, realmente, essa linha, esse direcionamento da escola, ele é importante também nesse primeiro momento da infância, que é o desenvolvimento da educação infantil, que é o momento da intervenção principal, né? Eu costumo dizer, eu tô falando isso com propriedade, com lugar de fala, porque eu tenho um filho com atraso no desenvolvimento. E eu acredito que essa intervenção da escola e das terapias, hoje meu filho faz terapia ocupacional, faz fonoaudiologia, eu sinto que está sendo muito importante para o aceleramento dele. Né? Porque assim, não adianta, lógico, a gente jogar tudo em cima dos terapeutas e dos educadores, né? Eu sei que o trabalho dentro de casa, da família, ele é importante para que esse processo dê continuidade.
né? Então não adianta, eu vejo assim, muitas mães me perguntarem, mas esse trabalho que você faz fora de casa, né, com terapia, você acha que tá adiantando? Aí eu falo, só tá adiantando porque a gente em casa, a gente também tá se esforçando, né? E não é leve não, é uma rotina pesada, mas a gente tá aqui pra isso. Agora, há 30, 20 anos atrás, a gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje, né, Rosiane? Então, assim, lidar com essas crianças que hoje estão ali com o dedinho frenético nas telas, né? Com o olhar também nas telas, porque a gente às vezes coloca até mais tempo do que os profissionais pedem, recomendam. Como é que vocês lidam com isso, né? Essas crianças que às vezes vêm com uma questão precoce, um comportamento que não está dentro da faixa etária delas. A gente precisa entender que esse tipo de comportamento da atualidade tem gerado nas crianças até um processo de ansiedade. Eu sou professora, né, numa escola pública e particular, e a gente tem observado que isso, em alguns momentos, tem gerado essa ansiedade, essa inquietude, porque ela fica com a dependência da tecnologia. Então, o brincar, que é o brincar de correr, brincar de pular, brincar de abaixar, levantar, ele precisa estar presente no cotidiano da criança dentro da escola, justamente para você confrontar a tecnologia nesse sentido de estar criando nas crianças uma dependência que não é necessária nesse momento. Então, a tecnologia ela vai ser utilizada a favor da criança se você souber utilizar ela com a sabedoria necessária para que ela não crie um problema dentro de uma solução que deveria estar ocorrendo, que é a tecnologia. Então, quando a gente traz a proposta da tecnologia para dentro da escola, a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado. O quanto de tela essa criança está tendo acesso e o quanto de tela está trazendo nela um outro tipo de sentimento que não é o que ela precisa nesse momento. Então, é até um alerta, uma atenção que você que está aí na sua casa, né? A gente recorre muito à tecnologia, muito ao canal de YouTube, né, de criança. A gente tem hoje uma variedade enorme de conteúdos, mas fique atento para que isso não crie no seu filho uma outra dependência que não tem necessidade de acontecer nesse momento. Com certeza, a gente tem que ficar atento, porque esse tempo da tela ele tem que ser moderado, né? Isso aí. Agora, vamos falar de inclusão, que é o trabalho da Rosiane, que ela tem feito nas escolas aqui no Rio. Ela trouxe aqui alguns amiguinhos, alguns bonequinhos, ela vai explicar pra gente. Na minha época, né, eu tô com 38 anos, não se falava em inclusão na escola, né? A gente acha que nunca teve acesso a essa palavra. E hoje é um assunto que tá até atrasado, né? Tá sendo falado em algumas escolas, é bom pontuar, não são todas que tratam desse tema. E essa necessidade, ela é muito importante. Ela já existe e ela está cada vez maior, porque a gente lida hoje com o preconceito, né? Com toda essa questão do bullying, que passou a ser falada também há uns anos, de uns anos para cá. E esse trabalho, ele é fundamental. Eu queria saber, assim, didaticamente, né? Assim, como é que é esse trabalho numa escola, Rosiane? O que você tem feito para alertar os pais e transformar essas crianças em cidadãos melhores? O nosso trabalho, ele é pautado na inclusão reversa, né? Eu vou explicar para você o que é a inclusão reversa. A inclusão reversa é quando você trabalha a inclusão com as crianças que não têm deficiência. Então, a gente traz as propostas de inclusão para as crianças que não têm a deficiência, para que elas possam receber os seus amigos com deficiência. Então, o nosso principal objetivo, quando a gente trabalha numa escola particular ou uma escola pública, é que essa criança que não tem a deficiência consiga perceber quais são as deficiências que existem, como eu posso ajudar o meu amigo em um momento que ele estiver tendo uma crise, como que eu posso me comunicar com uma criança que fala em Libras, como que eu posso guiar uma criança com deficiência visual sem que eu invada o espaço dela. Então, a gente trabalha toda essa temática com as crianças que não têm a deficiência. Então, eu apresento para elas os personagens que representam crianças com deficiência. Então, a gente tem a deficiência visual, onde a gente trabalha com o nosso cachorrinho, que faz sucesso com as crianças, né? A gente tem a deficiente auditiva, o autismo, a síndrome de Down. Nós temos o nosso personagem que representa uma criança com deficiência motora e aquela que representa a criança que tem uma deficiência derivada de uma amputação de membro. Aqui, no caso dela, é a amputação do membro inferior. Então, a gente apresenta para essas crianças que esses personagens, essas crianças, esses amigos, eles também têm os objetivos que eles também têm. Eles também querem brincar, eles também querem ter amigos, eles também querem correr, eles também querem participar de uma aventura. E como que eu posso incluir esses meus amigos com deficiência dentro da minha realidade na escola? Então, eu conto essas histórias para eles, apresento esses personagens para eles, e a gente tem tido um resultado muito legal.
Eu quero compartilhar com você uma que nós tivemos, da nossa amiga que tem a amputação de membro, que em uma das escolas que nós visitamos com a nossa oficina, a gente teve um pedido da coordenadora pedagógica que a gente trabalhasse exclusivamente esse conteúdo. Por quê? A criança, ela teve uma vivência num espaço de um shopping, e dentro desse espaço de shopping, ela foi confrontada com uma criança que não tinha um dos seus braços. Então ela não teve reação, ela não soube como lidar com a situação, ela chorou, ela ficou nervosa. Então ela teve uma reação de uma criança que nunca tinha tido contato com uma criança com deficiência. Então quando nós apresentamos para ela o personagem, quando a gente contou para ela a sua história, o porquê daquilo ter ocorrido de uma forma baseada mais na ciência, ela conseguiu entender que aquilo fazia parte da realidade daquela criança. Que ela não precisava ter medo, ela não precisava ter nenhum sentimento que afastasse ela daquela criança. Então, conversando, contando a história, a gente conseguiu, no final, ela abraçou o personagem, ela entendeu o que estava acontecendo. Então, isso pra gente é um resultado muito positivo, porque você consegue perceber que a criança ela tem a capacidade de aprender, ela tem a capacidade de incluir. Incluir também é aprendido. Se a gente aprende a excluir, a gente também pode aprender a incluir. Então, nosso principal objetivo é que a gente consiga, através das nossas contações de história, através das nossas oficinas, é que essas crianças tenham dentro dela essa sementinha de que eu posso aprender a incluir o meu amigo. Eu posso fazer a diferença na vida de uma criança que vai chegar na minha escola com deficiência. Isso é muito bacana, né, Rosiane? Porque, assim, nós, pais atípicos, né? Eu já sou considerada uma mãe atípica, porque o meu filho foi diagnosticado com uma síndrome, com atraso no desenvolvimento. A gente faz esse trabalho, a gente procura, né, esse trabalho nas escolas, no ambiente social, mas não adianta só a gente olhar sobre os nossos filhos que têm alguma questão, alguma deficiência, algum transtorno comportamental. A gente precisa olhar aquela criança que não tem. Né? Como essa criança vai lidar com o nosso filho. Exatamente. Nesse ambiente, né, escolar, seja ele numa pracinha, seja ele na família, né? Eu vejo casos, às vezes, de priminhos, né, que tem um priminho com alguma questão e não sabe lidar, e nem os pais. Então, assim, esse trabalho, ele é essencial, e eu queria que você contasse aqui, o que você me contou nos bastidores, como é que você chegou nesse trabalho? Foi exatamente assim, né? Conta pra gente. Eu cheguei até o processo de inclusão, até esse caminho para construir essa inclusão, através de uma experiência que eu tive com meu filho, quando meu filho tinha 3 anos de idade. Então, ele foi matriculado numa escola regular. Meu filho não é uma criança com deficiência. Eu sou mãe de 2 crianças e nenhum dos 2 tem deficiência. Mas a gente teve um encontro com uma criança com deficiência na escola. E essa criança, por a gente não ter o entendimento na época, pela escola não ter o entendimento necessário na época, o meu filho acabava sofrendo algumas agressões físicas por conta da agitação dessa criança. E como isso se tornou muito recorrente, eu me senti como mãe no direito de ir até a escola entender o que estava acontecendo, por que aquilo estava ocorrendo e de que forma isso poderia ser trabalhado com a criança e com a escola. Então, quando eu cheguei até a escola, foi quando eu descobri que essa criança tinha um pré-diagnóstico para autismo. E aí eu fui confrontada 2 vezes, né? Confrontada como mãe, porque o meu filho, de alguma forma, estava sendo abalado com o posicionamento daquela criança, com as atitudes daquela criança, mas, ao mesmo tempo, eu fui confrontada com a realidade daquela criança. Então, não era uma criança mal educada, não era uma criança que não tinha entendimento, né, sobre o que deveria estar fazendo, da forma que deveria estar agindo. Então, como eu, mãe, naquele momento, me sentiria como mãe daquela criança com autismo? Então, essa foi a leitura que eu fiz para mim, como ser humano. Então, eu fui para casa naquele dia e pensei muito sobre essa questão. E aí, assim, uma pergunta que ficou dentro de mim foi: o que você vai fazer a partir dessa informação? O que você vai fazer a partir de agora? Então, você viu 2 realidades. A realidade do seu filho, que é uma criança que não tem deficiência, mas que não recebeu nenhuma instrução em como ajudar aquele amigo, em como se comunicar com aquele amigo, como conviver com aquele amigo. E a partir do momento que você sabe o que aquela criança tem, a forma como ela vai agir, como que você pode ajudar isso? O desenvolvimento de ambos, porque eles vão conviver no mesmo espaço. Eles precisam conviver no mesmo espaço. Então, foi a partir daí que eu comecei a estudar sobre a inclusão, entender o que era inclusão, e nas escolas, entender como que isso era feito nas escolas, e a gente vê que não é feito. Né? A gente tem muito um discurso muito bonito no papel, mas que na prática a realidade é uma outra. Então,
Então, quando você coloca uma criança sem deficiência e uma criança com deficiência no mesmo espaço, ambos precisam estar preparados para esse convívio. Senão você tem ou uma criança que vai estar totalmente isolada dos seus amigos, ou uma criança que vai criar uma repulsa porque aquele amigo a agride, aquele amigo bagunça o seu trabalhinho, aquele amigo não deixa ela brincar, não deixa ela pintar, porque ela não tem o entendimento de que aquele posicionamento daquela criança é uma questão que ela está em desenvolvimento dela mesma, com a sua síndrome, com o seu transtorno, com o seu autismo. Então, a gente precisa entender ambos os lados. Então, o meu trabalho ele surgiu a partir dessa experiência, que para mim foi uma experiência assim, que me transformou como pessoa. E eu quero deixar para você essa reflexão. Quando você for confrontado com a inclusão, qual vai ser a sua escolha? A sua escolha vai ser incluir ou a sua escolha vai ser excluir? Porque esse é o nosso papel. Eu não sou, né, mãe atípica, eu não sou uma mãe de criança com deficiência, mas eu sou uma mãe que participa da inclusão do outro lado, que é tão importante quanto aquela que tem uma criança com deficiência. Porque se ela trabalha pela inclusão do filho dela, eu preciso garantir que o filho dela vai estar seguro, vai estar protegido dentro de um ambiente onde o meu filho também vai saber reagir a ele. Parabéns, Rosiane, pelo esse trabalho maravilhoso, pela iniciativa, por esse propósito de vida. E é importante deixar claro que a escola tem que estar atenta a isso também, né? Exatamente. Você procurou por conta própria, né? Você tentou esse entendimento depois do seu filho ter sido agredido várias vezes, né? E às vezes a escola está vendo e não está tomando uma atitude. E é importante lembrar também que depois de um laudo, né, médico, né, de um transtorno comportamental como o TEA, que é o transtorno do espectro autista, a escola ela tem o dever de colocar um mediador para trabalhar junto a essa criança, para evitar exatamente esse tipo de comportamento agressivo, entre outros comportamentos que o desenvolvimento vai acabar sendo um pouco diferente das crianças que não têm nenhuma questão. Exatamente. Então, assim, vocês pais atípicos e também pais de crianças que não têm nada, fiquem atentos a isso. Esse trabalho de inclusão não é um trabalho só bonito falado, é um trabalho necessário, né? A gente precisa lidar com uma criança atípica de maneira natural. Exatamente. Esse processo tem que ser normalizado. A gente não tem que ficar voltando e falando e batendo nessa tecla o tempo inteiro, mas é necessário nesse momento. Então eu recebi a Rosiane, obrigada por você dedicar um tempo para divulgar esse trabalho. Eu quero que você deixe seu telefone aqui, porque o que é bom a gente tem que compartilhar. Né? Obrigada. Você pai, mãe, dono de uma clínica, né, especializada em terapias ou escola, se quiser contratar a Rosiane, vou deixar o telefone dela aqui. E assim, eu tô até emocionada, porque eu, como uma mãe de uma criança com atraso, saber que existe pessoas que estão olhando o outro lado, eu fico muito feliz. Eu fico assim, me sentindo acolhida, de coração. Porque eu sei que meu filho vai precisar lidar com essas crianças que não têm nenhuma questão. Obrigada, Rosiane. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela oportunidade.